que é o tema dessa live, Jimmy? Que é o tema dessa live? Faça somente dívida boa, dívida de alavancagem. Falei sobre dívida ruim ontem, né? Se você não assistiu, falei vários atalhos, vários segredos, os cuidados que você tem que ter na hora de fazer uma negociação de dívida, que a tua dívida vai aumentar, né? E também daqui a pouco, se você resolver, o gerente lá te ligar, você ir no banco fazer uma negociação, você tem que estar ciente que aquilo ali é uma confissão de dívida, certo? Você vai fazer uma confissão de dívida. Se você não pagar, o banco pode penhorar seus bens, se você tiver bens, ou até mesmo saldo em conta. Então, ontem foi sobre dívida ruim e hoje eu vou falar para vocês fazerem dívida boa, porque tem diferença. Jimmy, o que é uma dívida boa? Dívida boa é como a gente chama hoje de dívida de alavancagem. Tá? O que é uma dívida de alavancagem? É você pegar linhas de crédito, tá? E utilizar aquela linha de crédito para trazer mais recurso para dentro da sua empresa. Então, vou te dar um exemplo. Jimmy, eu vou pegar um empréstimo para comprar um carro para eu passear. Aquele carro não vai te trazer dinheiro, então é dívida ruim. A gente está falando hoje de dívida boa. A dívida boa é o seguinte: você pegar esse recurso, que seja um empréstimo, quero ampliar o meu negócio. Esse negócio vai aumentar o teu faturamento, vai te trazer mais receita, isso é uma dívida boa, uma dívida de alavancagem. Se ela vai te trazer mais vendas, vai te trazer mais faturamento, automaticamente você vai ter mais lucro, isso é uma dívida boa, uma dívida de alavancagem. Posso usar diversos exemplos, tá? De clientes que eu atendo, né? E já atendi também mais de 500 empresas. Fui gerente de banco, trabalhei 13 anos. Então, assim, eu tenho uma bagagem muito interessante que eu posso te ajudar. A respeito da dívida boa, como eu ia falar, atendi, vou dar o exemplo do Gabriel. O Gabriel, ele começou com uma dívida de alavancagem, uma dívida boa, foi lá e financiou um caminhão. E começou no ramo do transporte. É claro, mais além ali na live eu vou comentar todos os atalhos para vocês conseguirem essas linhas boas, né? Então ele foi lá, comprou um caminhão, fez uma dívida de alavancagem, colocou o caminhão para trabalhar, o caminhão gerando faturamento, ele botou um funcionário para trabalhar, pagava o funcionário, pagava a manutenção, pagava o empréstimo e ainda sobrava lucro para ele ainda. Isso é uma dívida de alavancagem. Então a importância de você fazer uma dívida de alavancagem, porque ele hoje tem vários caminhões. Ele financiou um caminhão, ele não usou o dinheiro próprio dele, ele foi lá e financiou, fez uma dívida de alavancagem, botou o caminhão para trabalhar, colocou o caminhão para trabalhar, o caminhão está se pagando, e eu estou dando um exemplo de uma transportadora, tá? Mas você pode daqui a pouco pegar isso e ampliar para o seu negócio, certo? E ele botou para trabalhar, deu certo, comprou o segundo caminhão, comprou o terceiro caminhão e hoje tem alguns caminhões aí rodando. Então, quanto mais caminhões ele tem, automaticamente ele vai faturar mais. Claro que daqui a pouco se incomoda um pouquinho mais, mas o negócio dele cresceu, o patrimônio dele cresceu, né? Então, isso é uma dívida de alavancagem. Dei o exemplo da transportadora, mas vou trazer também um outro exemplo, tá? É no mesmo ramo, mas numa outra modalidade. Tu deu o exemplo de um financiamento. Agora eu vou dar um exemplo. Quando você utiliza o dinheiro do banco, né, o limite do banco, mas eu não estou falando do cheque especial. Cheque especial aí é uma taxa maior que existe no mercado, né, no banco. Então, assim, Jimmy, me dá uma estratégia para eu ganhar dinheiro em cima do banco. Primeiro é você ter um limite na conta. Isso aqui é um limite de conta garantida, é uma outra modalidade com uma taxa reduzida. Então, esse exemplo que eu vou comentar para vocês é do Júnior, tá? Ele também é do ramo do transporte e o que ele faz? Ainda ele faz isso hoje, tá? Já há um bom tempo que ele utiliza o dinheiro do banco, ele usa o dinheiro do banco e ganha dinheiro em cima, tá? Como é que ele faz? Ele tem um limite numa conta garantida, que é uma modalidade cheque especial, só que é um juros bem mais atrativo, e ele tem uma transportadora. Então, o que ele faz?
ele tem alguns caminhões, só que ele tem terceiros também. Então esses terceiros, o que que faz? Ele tem a empresa dele lá, tá? Tem a empresa, por exemplo, dele aqui, ó. A empresa dele está aqui e chegam esses caminhões que são terceiros para carregar na empresa dele, tá? O que que eles fazem? Esses terceiros aqui, quando carregam, entregam e depois voltam, eles vão receber o dinheiro que ele vai pagar só daqui a 15 dias. Então, o que que o Júnior faz? Ele fez um limite, tem um limite no banco, uma taxa muito baixa. Ao invés de esse terceiro aqui receber daqui a 15 dias, vamos dizer uma carga, por exemplo, de R$ 2.000 que ele prestou serviço para ele pergunta, tu quer receber o valor à vista hoje? Daí ele, por exemplo, fala, ah, quero. Daí o que que ele faz? Ele desconta 10%, se não me engano é 10, não me lembro a taxa. Ele desconta 10%, ou seja, uma carga de 2.000, ele vai receber 1.800. E o que que o Júnior faz? Ele não pega o dinheiro do bolso dele, da empresa dele, ele vai lá e pega o dinheiro do banco. Então, quanto que ele está pagando lá? Acho que é 2 ou menos que 2%. Então, o que que ele está fazendo? Ele fala, ah, coitado, o cara que está aqui transportando. Não, na realidade ele precisa até esse dinheiro para fazer manutenção e tudo mais. Então, ambos estão ganhando, né? Ele ganha, o Júnior ganha e o banco também. Querendo ou não, o banco está ganhando, é um percentual menor de juros, mas acaba ganhando também. Então, olha só que louco, ele está usando o dinheiro do banco e está ganhando um percentual em cima. E todo mundo sai ganhando, certo? Então isso também é uma dívida de alavancagem. Daí tu vai falar assim, ah, Jim, mas eu não gosto de fazer dívida. Como eu falei na live de ontem, tem a dívida ruim. Se tu for fazer dívida ruim, você vai só daqui a pouco se afundar, vai chegar um momento que tu vai ter que fazer uma negociação de dívida. Mas se tu faz uma dívida boa, é muito atrativo. Claro que tem que fazer um planejamento. Então, assim, teve um caso que eu atendi também, tá? Eu não vou falar o nome do ramo, não preciso falar o nome do segmento, que o que que aconteceu? Eles tinham valor em conta, tinha aplicações, uma empresa estava movimentando bem e tudo mais, e eles planejaram de abrir a segunda empresa. E eu sempre trabalhei na forma de dar uma assessoria. E o que que eu falei? Eu falei assim, eles iam utilizar todo o valor que tinham na conta. Era um investimento e ia utilizar tudo que tinha na conta. Falei, olha só, é mais interessante, né, vocês pegarem uma linha de crédito no banco com uma taxa atrativa do que vocês utilizarem um recurso de vocês. E daí ele falou, ah, Jim, mas como assim? Eu falei, ó, vamos pegar o recurso de vocês, vamos deixar aplicado, né? Vamos botar aí que era 500 mil, vai render, um exemplo, 1%. Então, todos os meses eles iam receber essa rentabilidade. Vamos botar 5 mil de rentabilidade por mês. E eles poderiam ter pego uma linha de crédito no banco com uma taxa também bem próxima aí à rentabilidade, né? Um pouquinho maior, mas eles não pegaram, né? Eles preferiram utilizar o recurso que eles tinham em conta, tá? Para abrir essa segunda empresa. Só que para e pensa comigo, quando eles utilizam todo o recurso que eles têm em conta e abrem a segunda empresa, o risco deles não está dividido, o risco é deles só. E quando tu pega uma linha de crédito no banco, querendo ou não, o risco é do banco, né, que te emprestou esse dinheiro e da tua empresa também. Então, o que que aconteceu? Eles não me escutaram, foram lá e pegaram, utilizaram, na realidade, toda a linha, e esse segundo negócio não deu certo. Não deu certo. Eles gastaram todo o valor que eles tinham nessa primeira empresa, que gerou ali uma reserva, um capital, e injetaram na outra empresa. Essa outra empresa não deu certo, acabou quebrando, e o que que aconteceu? Aquela dívida daquela empresa acabou trazendo para essa primeira. Então, quando eu falo para fazer uma dívida, que seja uma dívida boa, porque o que que acontece? Se eles tivessem daqui a pouco realizado aquele empréstimo e não utilizado o recurso deles, o que que ia acontecer? A gente ia conseguir uma carência, né, daquela operação, por exemplo, de 6 meses, 1 ano, e em 1 ano, daqui a 1 ano eles iam pagar a primeira parcela. Então o dinheiro deles ia ficar aplicado, ia ficar rendendo, automaticamente era uma rentabilidade que eles tinham, uma proteção que eles tinham, e daqui a 1 ano, 6 meses, 1 ano, que seja,
eles iam pagar a primeira parcela. Então, o segundo negócio dele tinha um período de maturação de até vingar, né? Então, isso que eu tinha desenhado para eles. Talvez se tivesse feito essa operação, essa dívida de alavancagem, essa dívida boa, um negócio lá não estaria quebrado. E outra, daqui a pouco Jimmy, se a gente pegou a linha de crédito e o negócio não deu certo, pelo menos, o que ia acontecer? Tu ia ter o teu recurso e aquela dívida lá não ia só ser tua, é do banco também. Então, o que tu ia fazer? Tu ia organizar primeiro, ó, tem que pagar aqui meus funcionários, tem que pagar as despesas básicas e depois a gente vai negociar com o banco. Então, já teria uma outra solução, né? Então, assim, Jimmy, mas me dá um passo a passo, como é que eu faço? Porque eu vou no banco e o banco o que vai fazer? Quando eu preciso de um empréstimo, quando eu preciso de um financiamento, uma linha de crédito, o banco não vai te dar a melhor linha de crédito, ele não vai conseguir a melhor taxa de juros. Por exemplo, se tu chega lá numa agência, vai ser atendido ali por um funcionário, por um atendente ali na frente. Eu preciso de 100 mil reais, quero ampliar o meu negócio, abrir, sei lá, um outro salão, quero abrir uma outra transportadora, quero abrir uma outra ferragem, enfim, quero abrir um mercado, um segundo mercado. O que vai acontecer? Eles vão botar teus dados lá, é um robô que vai avaliar, certo? E grande parte vai reprovar. Reprovando, não vai ter muito o que tu fazer, vai sair de lá porque você não tem as informações e não vai realizar teu projeto. E também tem a segunda opção, que é aprovar. Só que grande parte, quando aprova, a taxa de juros é muito elevada. Então, por exemplo, se vou financiar um carro, aprovou. Geralmente, a taxa de juros não é tão atrativa. Vou fazer um empréstimo. Por que quando eu falo que não é tão atrativa? Porque o que o banco entende? Quanto maior o risco, maior vai ser a taxa de juros. Jimmy, tá, mas e aí, o que eu faço? Daí eu te dou mais ou menos o passo a passo aqui que você tem que fazer para conseguir uma linha de crédito um pouco mais atrativa. Vamos dizer que tu tem uma empresa, tá? E tu precisa de uma linha, por exemplo, de 100 mil. O que tu tem que fazer? Primeiro, tu tem que te planejar. Planejar para saber exatamente se aquele negócio vai valer a pena, né? Fazer um plano de negócio, eu pretendo faturar mais ou menos isso, eu já tenho esses clientes aqui, vou conseguir pagar ali aquela linha de empréstimo. É interessante pegar uma carência, daqui a pouco para eu pagar, daqui a 3 meses a primeira parcela, que o empresário que faz esse planejamento, né, que é o primeiro passo aí do negócio dele, do segundo negócio, ou até mesmo do primeiro, ele já chega no banco um pouco mais confiante, né? Por quê? Porque ele tem desenhado. Uma coisa daqui a pouco eu via muito, por exemplo, um empresário chegar, eu quero empréstimo 50 mil. Tá, mas eu perguntava, mas o que o senhor vai fazer com esse valor? Quero abrir uma lavagem ali, uma lavagem de carro. Mas o senhor planejou, já viu quanto o senhor vai pagar de aluguel? Não, esse daqui já me serve. E daí o que acontecia? Daí não aprovava 50, daí ele falou, tá, mas não aprova menos. Daí aprovava 20. Daí ele falou, 20 serve. Mas em primeiro lugar ele falou que era 50. Então assim, tu vê que não tem um planejamento. Então, primeira coisa, Jimmy, se eu quero ampliar minha empresa, quero fazer um outro negócio, quero fazer uma dívida de alavancagem. O que você tem que fazer? O primeiro passo é fazer um planejamento. O que é um planejamento? Você vai botar lá tudo que você vai gastar, tudo que tu vai ter de custo fixo, vai ter aluguel, se não vai ter, se vai ter funcionário, quanto tu vai pagar de água, luz. Esse é o primeiro passo para te fazer um plano de ação e contratar um banco para te vender a ideia para o banco do teu negócio e o banco te emprestar esse valor. Então, assim, o que a grande parte dos empresários fazem? Preciso da linha de crédito, manda um WhatsApp para o gerente, tá? Ou vai lá na agência. O que acontece? Muitas vezes, aquele gerente daqui a pouco nunca te viu, nunca te conheceu, não sabe o que a tua empresa faz. E querendo ou não, para o gerente fazer uma operação boa para ti, tu não precisa ser amigo dele. O gerente lá é meu amigo, vai conseguir a melhor linha de crédito. Não. O que tu tem que fazer? Tu tem que ter o caminho e a estratégia certa. Então, por exemplo, assim, para o gerente conseguir algo bom para ti, o que ele tem que fazer? Ele tem que se sentir confiante. Porque para vocês entenderem, dentro do banco lá o gerente é responsável por algumas funções. Então, por exemplo, se ele te emprestar um dinheiro e você não pagar,
ele vai ser cobrado por isso, tá? Não que ele tenha que pagar, mas ele vai receber algumas ligações e tudo mais. Ah, tu emprestou dinheiro lá para fulana, para empresa tal, por que ela não pagou? Então, assim, querendo ou não, ele quer te emprestar um valor, tá? O banco tem meta para emprestar dinheiro, para emitir cartão de crédito, para fazer financiamento, e meta que é o que mais tem dentro do banco, tá? Então, aquele gerente tem que se sentir confortável, tá, em te emprestar o dinheiro. E que maneira daqui a pouco ele vai se sentir mais confortável? Com esse plano de ação que você vai apresentar para ele, quando ele te fazer algumas perguntas, tu vai responder de uma forma, não que tu precisa ser profissional, mas tu tem que ser um empreendedor, um empresário que está planejando, que quer crescer e sabe do seu negócio, né? Tem muitos empresários que perguntam, mas quanto fatura? Quanto que mais ou menos é o teu lucro? Né? Quais são teus fornecedores? Mas eles não sabem. Então, assim, ali já dá uma travada. Então, primeiro ponto, faz o plano de ação. Segundo ponto, o que que você vai fazer? Tu tem que te conectar com o teu gerente, tá? Que nem eu falei, tu não precisa ser amigo dele. Se tu tem uma empresa, sabe o que tu vai fazer? Tu vai convidar ele para ir lá na tua empresa. Não vai no banco, pede para ir lá na tua empresa. Por quê, Jim? Porque assim, ele tem que se sentir mais confortável em te emprestar o dinheiro. Chegando lá na tua empresa, o que que tu vai fazer para ele, tá? Tu vai apresentar o teu plano de negócio para ele e tu vai vender a tua empresa. Vamos dizer que tu já tem uma empresa, tu vai vender essa empresa para ele, né? Então, chegando lá, gerente, vamos sentar aqui, vamos conversar, vou te apresentar a minha empresa. O que que tu vai apresentar para ele? Pensa comigo. Ele foi lá te visitar, esse gerente foi na tua empresa. Então, o que que tu tem que fazer para ele? Tu tem que ser um vendedor da tua empresa para ele, como se ele estivesse comprando a tua empresa. Então, o que que tu vai fazer? Seja um vendedor nessa hora, né? Tu vai falar assim, ó, minha empresa é essa, por exemplo, é no ramo ali de salão de beleza, a gente fatura mais ou menos isso, meus principais clientes é X quantidade de clientes, a gente atende, por exemplo, o bairro aqui da cidade, né? A gente tem um Instagram que a gente divulga pela internet, né? Tu tem que vender isso para ele, né? Daqui a pouco mostra a quantidade de seguidores, e a gente injeta dinheiro lá no Facebook e no Instagram para divulgar para mais pessoas, nisso está trazendo mais clientes para a gente preza muito pelo atendimento do cliente, olha, tem essas fotos aqui, do antes e depois, cliente satisfeito e tudo mais. Tem que mostrar para ele que o teu negócio está girando, sabe? Se, por exemplo, tu não tem o negócio ainda, tu tem que trazer, por exemplo, várias informações para dar bagagem para ele. Mas tu já tem, na hora da visita, tá? Que ele chegar lá na tua empresa, é isso que eu tô falando. Te conecta com ele e vende a tua empresa para ele, né? Mostra para ele que a tua empresa tem capacidade de receber aquele empréstimo, que tu vai ter condições de pagar. Então, o que que eu falei? Primeiro, né, tu vai vai convidar esse gerente para ir lá na tua empresa e vai vender a tua empresa para ele. E o que que é muito interessante, tá? O que que é muito interessante é que muitos gerentes aí não fazem, tá? Que até mesmo o empresário não sabe. Um cadastro, tá? O teu cadastro no banco é muito importante, até mesmo para te conseguir alguns benefícios, tá? Alguns benefícios como uma taxa menor, uma tarifa reduzida. Então, quando esse gerente ir lá na tua empresa para te visitar, além de tu vender a tua empresa para ele, Jim, só me explica um pouco mais detalhado aí o que que é vender a minha empresa para ele. Como eu falei antes, mostrar teu faturamento, mostrar mais ou menos quanto fatura, teus principais clientes, os teus principais fornecedores, né? Então, assim, desenhar para ele de uma forma que ele se sinta mais segura para te emprestar o dinheiro. Então, o segundo que eu estava falando é do cadastro, tá? Só achei importante voltar para explicar um pouquinho melhor. O cadastro, o que que é o cadastro? Quando ele ir lá na tua empresa, o que que tu vai fazer? Tudo que tu tiver de bens, tu vai entregar para ele, tá? Um documento, eu tenho um veículo. Tu vai pegar o documento desse veículo e vai entregar para ele, vai falar, põe lá no meu cadastro, tá? Gente, eu tenho funcionários. Quantos funcionários tu tem? Tu vai falar para ele também, vai falar, por exemplo, quanto que é a folha de pagamento, ele vai colocar lá no cadastro também. Traz o teu faturamento atualizado. Admin, a gente fatura tanto. Beleza, pede pro teu contador fazer lá, assinar e trazer declaração. Eu somei. O que tu vai fazer?
tu faz no Word ali certinho, pede para alguém fazer a tua declaração, né? Que daí mostra ali quanto que tu fatura mês a mês. Se tu tem uma casa, tá? Coloca ali, pede uma matrícula, uma cópia da matrícula, entrega para ele. Ah, Jim, mas isso daí vai ser ruim, para daqui a pouco eu vou ficar devendo e o banco, pegar meus bens. Na realidade, mesmo que não entregar isso aí, se o banco quiser, o banco pesquisa e ele acha teus bens, tá? Mas não é esse o objetivo agora. Esse objetivo é tu fazer um cadastro completo, né? Por quê? Porque, tipo, ele vai fazer um cadastro melhor para ti, para o banco ter uma segurança. Imagina tu tem uma conta lá no banco, daí o gerente abre, não tem um carro no cadastro, não tem uma casa no cadastro. O gerente vai pensar, até mesmo o sistema que faz a análise, tá, mas olha só como é que eu vou emprestar o dinheiro para esse empresário, para essa pessoa aqui, pessoa física, né? Se quiser pegar dinheiro na pessoa física, não tem um bem, não tem nada no cadastro. Às vezes, por exemplo, assim, que dá diferença, muitos empresários não sabem. Ah, vai botar lá o endereço, tá? O endereço no cadastro. Ah, aquela pessoa fica se mudando a cada 3 meses. Ah, no cadastro no Itaú tá um endereço, no Bradesco tá outro endereço. Ah, e no Santander tá outro endereço. O que que acontece? Talvez você não sabe, mas os sistemas são interligados. Por que que tá diferente esse endereço? Será que a pessoa se muda demais ou ela está tentando fazer algum golpe, alguma sacanagem? Porque o que o sistema do banco vai entender? Eu preciso saber aonde que ela mora. Daqui a pouco, se ela, eu emprestei esse dinheiro e aqui tem três endereços diferentes no sistema bancário, o banco vai dar uma retraída. Ó. É uma coisa básica, tá? Mas tem muitas pessoas que, por exemplo, assim, bota lá um endereço e às vezes o número nem existe. Isso influencia também. Então, convida o gerente para ir na visita, vende essa empresa para ele como se ele quisesse comprar a tua empresa, tá? Então, tu tem que fazer uma propaganda para ele. Segundo, o cadastro do banco, muito importante. Então, falei, tudo que tu tiver de bens, tu coloca lá no cadastro, vê se tem e-mail, é importante, porque o banco, se tu ficar devendo, o banco vai querer se comunicar contigo. Então, um telefone, se tiver telefone residencial, coloca. Telefone celular, por que telefone residencial? Claro que tem muita gente que não usa hoje, mas telefone celular a gente pega e troca o chip, tá? Então, telefone celular, telefone residencial, se tiver, coloca no cadastro. Um telefone, um endereço completo, tá? Por exemplo, o que que tu vai fazer? Jimmy, eu me mudei, então troca em todos os bancos, deixa o teu cadastro atualizado em todos os bancos, tá? Eu não consigo em todos os bancos. Entra no aplicativo e faz a atualização pelo aplicativo. O e-mail já falei também. Tinha um outro algo que era importante para comentar. Do cadastro já comentei. Então, assim, o que vai acontecer? Tu fazendo esse cadastro mais completo, tá? Passando essas informações para o gerente, porque tem muitas vezes que o gerente não vai te perguntar. Porque na correria do dia a dia, a gente faz o básico, né? Abre a conta, bota as informações básicas. Então, tu tem que pegar essas informações e entregar para ele e falar, coloca no meu cadastro. Se daqui a pouco, o gerente não fez, tu vai entrar no aplicativo e no próprio aplicativo tu vai ver se tem as informações. O que não tiver de informações, tu vai pegar e vai colocar. Daí tu vai falar, mas eu tenho um carro financiado. Tem problema. Querendo ou não, tu financiou e tu já pagou uma parte. Tu vai botar lá no cadastro, o gerente, ou você entra no aplicativo, vai colocar que tem o veículo, o veículo vale 100 mil, a FIP, um exemplo. Vai botar lá que vale 100 mil e ele vai perguntar se está financiado sim ou não. Está financiado, põe sim e põe só o devedor. Já paguei 40 mil. Então, querendo ou não, tu tem um veículo que tu já pagou 40 mil e tem saldo devedor 60. Um exemplo só, tá? Então, se tem uma casa financiada, vai colocar lá no cadastro também. Tudo isso, tá, influencia muito na análise de crédito. Porque, como eu falei, tá? Passou uma análise de crédito lá, não tem nada no cadastro, o primeiro nível vai daqui a pouco reprovar, porque é um próprio robô que faz análise. Vai fazer análise ali, esse empresário aqui não tem nada no cadastro, não tem uma moto, não tem um terreno, né? Às vezes, por exemplo, tu tem um terreno, tem escritura e não está no cadastro do banco. Porque daqui a pouco tu fica com medo, se eu ficar devendo, o banco vai tomar meu terreno. Isso o que acontece? Como eu falei antes, se tu ficar devendo, o banco tem outras maneiras que vai verificar se tu tem bens ou não. Então, tudo que tu tiver o máximo de informação possível,
tu vai colocar lá, tu vai passar para esse gerente ou tu vai colocar no teu aplicativo. Ah, por exemplo, assim, o prazo, Jimmy, o que eles perguntam, muitos gerentes perguntam assim nas visitas. Ah, como é que é o teu caixa? Tem desencaixe financeiro ou não? Daí eles perguntam assim, qual que é o prazo que tu compra do teu fornecedor? E qual que é o prazo que tu vende para o teu cliente? Daí, por exemplo, tu compra do teu fornecedor para pagar em 15 dias e tu vende para o teu cliente em 10 vezes parcelado. Tipo assim, já tem desencaixe ali. Tu tá comprando em 15 dias e vendendo em 12. Então, tudo isso teria que analisar, tá? Daqui a pouco o gerente vai se ligar, ó, ele faz antecipação, né? Então, daqui a pouco já dá para te entrar numa negociação ali de taxa, né, de antecipação. Enfim, é uma jogada que dá para fazer bastante coisa, tá? Então, o que eu estava falando hoje, que eu estou conduzindo aqui hoje você sobre a dívida de alavancagem, tá? Ontem eu falei sobre a dívida ruim, hoje eu falei sobre a dívida boa. A dívida boa é você pegar uma linha de crédito e girar ela e fazer o teu negócio trazer lucro usando o dinheiro do banco. Dei alguns exemplos, dei algumas dicas. Jimmy, como é que eu vou conseguir uma linha de crédito boa? Com essas dicas que eu te passei. Sempre vai funcionar? Depende muito, tá? Por quê? Porque vai de cada gerente. É possível conseguir? É possível, tá? Já ajudei vários clientes dessa maneira. Tinha vários clientes que chegavam lá no banco, no banco X, no banco Itaú, no Santander, no Bradesco. Não consegui no Santander, consegui não sei aonde, passei no Bradesco. A gente jogava no sistema, reprovava. Vamos fazer todo o cadastro, tá? Tudo que tu tem de informação e vamos fazer uma defesa aqui. Coloquei no cadastro, fazia uma defesa, né, defendendo o cliente. Por que defendendo o cliente? Porque eu visitei ele, eu fui lá e vi a empresa. Vi que a empresa está funcionando, vi todas as informações que o empresário me passou, né? Então, querendo ou não, quando eu fazia a defesa, né, eu me sentia confortável. Ia lá e visitava, vi que a empresa realmente existia, né? Vi que o empresário tinha uma certa conhecimento do negócio dele, que sabia muito do negócio dele, que sabia, por exemplo, a projeção do negócio dele, se ia crescer, se não ia. Eu voltava para a agência. Se eu passava no sistema e reprovava, eu refazia todo o cadastro, né? E dentro do banco tem vários níveis, né? Nível do robô ali, nível do gerente, gerente geral, regional, diretoria e vai, né? Então, assim, geralmente, por que os empresários pagam mais juros? Porque quando você vai no banco, o gerente vai te passar o primeiro nível, que é o próprio, daqui a pouco, um próprio robô que fez essa análise, né? E tu vai aceitar de primeira, não sabe que tem os outros níveis, né? Não sabe que o gerente ou o gerente geral ou regional pode fazer uma defesa e tu conseguir uma taxa atrativa. Hoje eu estou falando para dívida de alavancagem, então tu pegar o dinheiro e usar para ganhar mais dinheiro. Mas tu pode usar isso daí também, essa questão dos níveis, se tu tem uma dívida no banco, daqui a pouco saber negociar, saber o caminho, né? Não aceitar a primeira proposta do banco, enfim. Hoje eu passei um pouquinho do meu conhecimento que eu tinha aqui para vocês, tá? O que é o meu propósito? Ajudar vocês a reduzirem juros, a crescerem o negócio de vocês, né? Grande abraço, boa noite, bom descanso aí para vocês.